Como configurar endereço IP no switch ProCurve da HP 2510? Bem, esse é um switch de 24 portas e nesse modelo de switch, para nós fazermos as primeiras configurações ou as configurações básicas, por assim dizer, nós precisamos fazer uma configuração usando um cabo console. E como é que nós vamos fazer isso então? Bem, só para a gente ter uma ideia do que nós vamos fazer, eu criei aqui um diagrama bem simples, básico, só para exemplificar como é que nós vamos fazer a instalação desse equipamento. Então você tem na sua rede aí um roteador principal que recebe internet, que distribui IPs dentro da sua rede, e você tem vários switches, e nesses switches são ligados então, todos a uma mesma rede, vários equipamentos, telefones e computadores e tudo mais. E nesse exemplo, nós vamos configurar esse primeiro switch aqui. Então, eu vou dar um IP para ele e, posteriormente, eu quero acessar esse switch pelo navegador de internet. Isso é possível. Mas você precisa ter em mente o seguinte, para fazer essa primeira configuração, você precisa utilizar esse cabo console, onde uma ponta é USB, para ligar no computador e uma outra ponta é uma RJ45. Naturalmente esse cabo é um cabo bem específico, um cabo console, e nesse caso ele só vai funcionar na porta console. E se você não tem esse cabo, não é possível fazer essa primeira conexão ou configuração aqui com o switch. Então nós vamos ligar na porta console do switch e fazer a primeira conexão. Bem, só para a gente ter em mente, exemplificar mesmo como é que nós vamos fazer essa primeira configuração, eu criei aqui alguns IPs que eu gostaria de configurar no meu switch. E logicamente você na sua rede vai usar outro endereço IP, outra máscara e tudo mais. Mas nesse switch eu quero que ele seja, eu vou dar o nome dele de switch 1 e ele vai ficar na minha sala técnica A, por exemplo. O meu roteador principal, o endereço dele é 192.168.10.1, 15, desculpa, .15.1, e eu estou usando essa máscara, 255.255.255.0. E eu quero dizer para o meu switch que o IP dele vai ser 192.168.15.2 e usar a mesma máscara porque está sobre a mesma subrede. E o meu gateway, naturalmente, é o número do meu roteador principal. Essas são as configurações básicas que nós vamos fazer. Bem, vamos lá então. O que nós precisamos fazer? A primeira coisa, naturalmente, é conectar fisicamente o switch ao computador pelo cabo console. Então eu vou conectar aqui o cabo USB no computador. Pronto. E o que nós precisamos fazer agora é baixar um programa chamado PUT, caso você ainda não tenha no seu computador. Se você digitar então PUT no seu navegador, ele já vai aparecer www.put.org, onde nós conseguimos fazer o download desse programa. Nós precisamos dele para fazer essa comunicação por linhas de comando, talvez, né? Diretamente ao switch. Eu vou baixar a versão 64 bits, que é a que eu uso aqui no meu computador. Esse programa ele é bem leve e bem fácil de instalar. Então assim que ele fizer o download, nós já podemos abrir ele e fazer a instalação, clicando em próximo, próximo e depois instalar. Pronto, ele já está instalado em nosso computador. Agora vamos abrir o PUT e fazer a conexão. Nós vamos, a primeira coisa a fazer é clicar, alterar esse tipo de conexão para serial, porque nós vamos usar uma porta serial no computador. Bem, mas qual é a porta que ele está usando? Aqui já mostra com 1. Mas como é que nós fazemos para saber se ele está realmente usando essa porta? Porque naturalmente se você tentar usar essa porta, sendo que ele não está usando, não vai funcionar. Então você vem aqui no menu iniciar, clica com o botão direito
e clique em Gerenciador de dispositivos. Ele vai abrir uma lista com todos os dispositivos que estão conectados no computador. Aqui na opção Portas com, se a gente abrir essa aba, ele vai mostrar que ele está usando a porta 3. Então, o cabo USB Serial Port está usando a porta número 3 aqui para se conectar. Então, eu vou alterar aqui para COM 3. Antes disso, eu já mudei aqui o tipo de conexão para serial e vou clicar em Open. E aí, ele já vai começar a fazer a conexão direta com o switch. Pode ser que essa primeira conexão ela leve algum tempo, alguns segundos para ser estabelecida. Vamos aguardar um pouquinho. Você pode clicar na tecla Enter, caso ela esteja demorando um pouquinho mais. Pronto, a nossa conexão aqui já foi estabelecida. Então aqui ele já mostrou a identificação Procurve 2510B, a identificação do switch. E nós vamos agora digitar aqui na linha de comando menu e ele vai abrir uma lista com menu. A primeira coisa que eu recomendaria você a fazer é a seguinte: identificar o equipamento. Então nós vamos vir aqui na segunda opção e sempre que você for navegar nesse menu, tem que ser feito pelo teclado do seu computador. Nós vamos em Switch Configuration, na segunda opção, e agora na opção 1 de System Information, e você vai ver que é possível alterar então aqui o nome do switch. Então nós vamos clicar em editar, selecionar a opção, aliás, não é possível clicar, e aqui nós vamos colocar então, eu quero que esse seja o switch número 1. Essa vai ser a identificação, conforme o exemplo que eu estou usando aqui, vai ser o switch 1. E onde é que ele vai ficar instalado? Então, eu quero que ele fique na sala... Sala técnica A. Nesse caso, não é possível colocar o acento. Quando você aperta Enter, ele já volta lá embaixo nas ações. Você clica para a direita, seleciona a opção à direita e clique em salvar. Pronto, ele já alterou o nome do switch. E agora nós vamos na opção 4 desse menu para alterar o endereço IP do nosso switch. Novamente, seleciona a opção editar. E qual vai ser o meu gateway padrão? Então eu vou colocar aqui o número do gateway, que no nosso exemplo aqui é 192.168.15.1. Em ipconfig, eu selecionei seta para baixo, ele está desabilitado, então eu quero colocar ele como manual. Você seleciona a letra M no teclado, ele já vai cair nessa opção. Quando você dá a seta para baixo, ele aparece já a opção para digitar qual vai ser o IP dele. Bem, eu quero que seja então 192.168.15.2. Esse vai ser o IP do nosso switch. E qual vai ser a máscara de subrede? Então é 255.255.255.0. Aperto Enter, seta para a direita e clico em salvar. Bem, com isso nós já fizemos aqui algumas configurações bem básicas do switch. E com isso eu já até mesmo consigo acessar o nosso switch pelo navegador. Só que aqui nós estamos utilizando um menu dentro da interface do switch aqui, através do PUT, mas é possível fazer isso também via linhas de comando. Por exemplo, vamos alterar a hora. Você está vendo que aqui está 1º de janeiro de 1990. Então vamos alterar a hora. Vamos voltar aqui ao menu principal.
E nós vamos selecionar Command Line, ou seja, linha de comando. E veja que o nome do switch já foi alterado. Então, qual vai ser o comando que eu quero fazer aqui? Vamos entrar então em configuração, né? Configure. Pronto, entrou. E o que eu quero configurar então? Eu quero alterar a hora. Então, vou escrever aqui time e eu quero colocar a hora agora. Então, se você ver no meu computador, agora são 1h01. E eu vou dar Enter. E ele vai mostrar lá que agora é 1h01, mas que ainda está em 1º de janeiro de 1990. E para me alterar então a data, eu vou colocar aqui a mesma opção, Time. E eu vou colocar a data, e nesse caso ele usa primeiro o mês, depois o dia, depois o ano. Então, nós estamos no mês 9, dia 1/2020. Eu vou dar Enter e ele alterou essas configurações. Para me salvar essas configurações, eu aperto WR Mem, ele vai memorizar isso e agora eu vou clicar em sair. Escrever na linha de comando sair. Ele saiu das configurações. Se você digitar menu, dá para ver que ele alterou então a data, aqui em cima ele alterou então a data e o horário. E nós já fizemos as configurações do IP. No próximo vídeo, nós vamos ver então como acessar esse switch HP Procure 2510 diretamente do navegador.